Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, vamos reagir aqui a mais um hater, sabe que podemos dizer hater do Bitcoin? Eu acho que sim, porque ele colocou aqui, né, Bitcoin é um fracasso irreversível, canal aí de Kirmair Paixão. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá. Bom, não sou um expert em Bitcoin, mas vamos ver lá o que ele tem para dizer, né? Vou deixar o link original do vídeo aí na descrição, caso vocês queiram ver o vídeo sem os meus comentários. Beleza? Bitcoin é um fracasso reversível. Vamos lá? Olá, galerinha boa, beleza? E aqui na área, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que há muito tempo eu quero falar, não fiz na época, perdi até um pouco do time, mas eu acho que é legal falar e deixar isso registrado, independente da relevância que hoje esse assunto tenha ou não, tá? Mas, sei lá, é um prazer falar sobre. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o fracasso do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda fracassada, tá? Então eu tô sendo bem enfático, e o termo é esse, é fracasso, tá? Não tem o que discutir, o Bitcoin fracassou e ponto final. E hoje eu vou provar esse vídeo, o meu ponto, e que eu tô certo a respeito, porque o Bitcoin é um fracasso e é um fiasco, na verdade, tá? Então, pra começar aqui, pra entender o fracasso, a gente precisa entender o propósito do Bitcoin, pra que ele foi criado, né? Porque se ele foi criado com propósito, esse propósito não é atingido e esse propósito é impossível de ser atingido, é que a moeda fracassou, né? Então o Bitcoin foi criado com a seguinte ideia: permitir a criação de uma moeda para facilitar as trocas, compras e vendas de produtos sem a necessidade de um banco central ou um estado regulador. Então seria um processo automaticamente gerado, autogerido. O cara de liberal achar que existem forças invisíveis, né? Cuidando das coisas, ficando tudo certinho, por mágica, né? Característica liberal e comunista, que é o top, que vive no mundo da lua, né? Eles não acreditam nos delírios dele, baseado em nada, né? Eles em fantasias, tá tudo ok, né? Então o Bitcoin ele nasceu com esse propósito. Ia ser uma moeda que ia facilitar as trocas das pessoas, substituir a moeda convencional e sem a dependência de um Estado, de uma forma completamente universal, de fáceis transferências, recuperações e etc. E troca e venda, como se funcionasse igual a uma moeda que é emitida pelos Estados. Né? A gente temos o real no Brasil, existe o dólar americano, existe o yuan chinês e tudo. Sem Estado, simplesmente está aqui, o algoritmo cuida disso e as pessoas só fazem o uso, né? Só que assim, o que acontece? Vamos falar sobre o primeiro problema técnico do Bitcoin, né? O primeiro erro, assim, catastrófico, básico, diga-se de passagem. E por que eu digo básico? Porque os liberais, eles adoram dizer que eles entendem tudo de economia, mas eles não entendem nada, tá? A gente não entende absolutamente nada de economia, tá, gente? É um bando de fanfarrões, na verdade. Eles vivem da ignorância de pessoas como eu, você, que a gente não liga muito pra isso, pra parecer. Nem sempre, né? Eu acho que tem alguns que entendem sim. Tem alguns que entendem bem. Sempre vai ter as pessoas que querem surfar na onda, às vezes não entende, né? Mas generalizar eu acho que é um erro. Ser intelectuais. É quando uma pessoa como nós começamos a ler, a gente vê que eles são um bando de mentirosos e falsos. E, na verdade, nem eles sabem que eles são burros em alguns casos. Alguns sabem que a gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Toda moeda, ela tem um motivo para ter emissão de moeda. Toda moeda precisa ser impressa, o famoso imprimir moeda ou não. Então, existe uma decisão. O primeiro motivo para você emitir moeda é o crescimento da produção de bens e o crescimento da população. Então, você tem que manter o equilíbrio. Então, você tem que emitir a quantidade de moeda correta para atender essa demanda e manter o poder de compra estático, né? Então, assim, a ideia de qualquer moeda, inclusive o Bitcoin, tem que seguir isso. Ele tem que, hipoteticamente, ter um valor dele estático. Só que isso é muito difícil. E no caso do Bitcoin, a gente vai falar mais lá na frente, é impossível. Ele é totalmente sem nenhum tipo de mecanismo para isso, né? Então, assim, e existe um outro motivo, que é o motivo da substituição da moeda. Porque quando a moeda se desgasta, ela se perde, ela sai de circulação por N motivos. A pessoa faleceu, o dinheiro ficou preso no banco, a moeda se desgastou, a moeda física, então você precisa emitir uma nova moeda para manter a quantidade de moeda em circulação com o mesmo valor. É fácil fazer isso? Não. Mas a gente tem que tentar manter a quantidade sempre proporcional à produção, população e o que tem no mercado, recuperando esse desgaste. O Bitcoin não tem isso. Significa que o Bitcoin, ele no futuro, ele vai se autodestruir. Por quê? Porque uma parte do Bitcoin, estima-se que uma parte do Bitcoin já esteja perdida. Você já deve ter ouvido histórias de gente que perdeu o HD, recebeu um vírus no computador e não teve mais acesso, criptografou indevidamente, esqueceu a senha da carteira e tudo. Todo esse Bitcoin está perdido para sempre. Então não tem como recuperá-lo. Então, nesse caso, esse Bitcoin não vai ser substituído, porque o próximo Bitcoin ele vai vir de uma emissão de um novo Bitcoin limitado ao valor, se não me engano, 16 bilhões. Não vou lembrar agora, que faz tempo que eu estudei sobre, né? Então, o que acontece? Isso não, o Bitcoin é fadado no futuro a colapsar em si mesmo. Por culpa dele, tá? Não é o Estado malvadão, os liberais vão inventar, os liberais do futuro devem estar. Você que está vendo esse vídeo daqui há 10 anos, há 100 anos, os liberais já estão inventando, tipo, é tudo mentira, tá? O Bitcoin, essencialmente, ele foi mal criado. Ele foi criado de uma forma ruim e mal construída de gente que não entende de economia, tá? E principalmente as pessoas que iam apoiar também não entendem de economia e acabam apoiando. Então, só isso aí já prova que o Bitcoin está fadado ao fracasso. Só que ele não está fadado, ele já fracassou. Que é o próximo ponto que eu vou falar aqui, né? E é uma premissa de uma moeda. A moeda boa, senhores, a moeda perfeita, ela tem o seu valor, seu poder de compra fixo. Então, assim, é muito difícil uma moeda chegar nesse patamar. Mas a moeda perfeita, ela tem um poder de compra dela invariável. Ele nunca muda, passa 10, 20, 30, não, valorizou um pouco e depois recuperou. Não, ela fica numa linha reta de poder de compra quando a gente tenta exemplificar através de um gráfico. E o Bitcoin passa longe disso. E eu aumento mais a aposta. O real brasileiro, ele é superior ao Bitcoin. Por quê? Porque o real brasileiro, embora ele sofra valorizações e desvalorizações, muitas delas por motivos de gente mal intencionada, o Bitcoin, o real é muito mais estável. Então, se o real é mais estável, ele é melhor que o Bitcoin. Ele faz o papel de moeda, tá? Papel de moeda. É que na verdade o real ele é estável porque ele é obrigatório, né? Porque imagina se você chega assim, chega nas pessoas e fala assim, ó, a partir de hoje você vai usar qual moeda que você quiser. Você está livre para usar o dólar, o real, ou sei lá, a libra esterlina. Aí você acha que o cara lá do mercadinho da esquina, você acha que ele vai usar só o real? Lógico que ele vai usar só o real se todo mundo que for pagar para ele ali tiver pagando só com o real. Mas se ele tiver a oportunidade de escolher, então eu acho que o real ele não seria estável, né? Ele é estável porque ele é obrigatório.
do Bitcoin, ele é um fiasco e o real é muito, mas muito superior. Isso eu desafio todos os liberais do mundo dizer que eu estou errado a respeito disso. Então não tem como valorizar. E agora a gente vai falar sobre como os próprios defensores do Bitcoin destroem a própria moeda. Nem eles ajudam. Não que fosse resolver alguma coisa, porque esses dois problemas que eu falei anteriormente são problemas dele, interno da moeda, então ela não tem como se sobreviver. Pelo menos o Bitcoin não tem como sobreviver. Depois eu vou trazer para vocês a solução que o mercado trouxe e é hilário a estratégia que o mercado criou para fazer uma criptomoeda bem mais próxima de real e ser uma substituta. É hilário o motivo, já trago para vocês. Os próprios usuários de Bitcoins apaixonados, eles são os maiores sabotadores da moeda. Por quê? Porque eles compram Bitcoin com que propósito? Especulação. É para isso que eles compram. E quando você especula numa moeda, meu caro, você deveria saber. Você está prejudicando-a. Uma moeda, ela começa a ter um alto valor, ela dificulta o uso dela para troca, porque, ninguém consegue ter aquela quantidade, dois, a pessoa se sente lesada em vender uma mercadoria. Ou o cara que usa o Bitcoin se sente... Então, na verdade, o cara ele não precisa comprar um Bitcoin, ele pode comprar frações de Bitcoin. Isso daí é coisa que todo mundo sabe, né? Então não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Então, mesmo que o Bitcoin, que o valor do Bitcoin esteja lá, tipo 10 milhões de reais, qualquer pessoa pode comprar, porque ele vai comprar uma fraçãozinha de Bitcoin. Ele sente que ele perdeu numa operação. E quando você faz uma troca entre pessoas, entre empresas, os dois já têm que achar que está pelo menos ganhando. Quando um lado começa a achar que não está ganhando no caso do Bitcoin, ou você ganha muito ou você perde muito, nunca tem um equilíbrio. Não sei se vocês sabem, mas o Bitcoin já foi testado na Steam. E adivinha qual foi o motivo dado e por que ele foi eliminado? Justamente porque a moeda é muito volátil. O que acontecia? A pessoa ia comprar um jogo na Steam e sei lá, que ele custasse 0,0005 Bitcoins. No dia seguinte, o Bitcoin valorizava tanto que ele poderia ter pago menos de 1% desse valor. E o que aconteceu com esse cara que largou essa pequena fração de centavos de Bitcoin? Ele se sentia lesado. Ele via que ele não fez um bom negócio. Ele se sentia lesado por não ter comprado esse jogo. Ou seja, não era para ter comprado, você já está tirando a função principal da moeda. E o cara que recebia ficava super feliz. Nossa, eu fiz um grande negócio, eu vendi uma coisa e isso se valorizou da noite pro dia. Então, isso não gera confiança na pessoa, na moeda. Agora da Steam, isso daí foi uma novidade para mim. Não sei se realmente foi esse o motivo da Steam ter tirado o Bitcoin de lá. Mas, né? Não é confiável. Quem usa Bitcoin não confia nele. Só especulador. E especulador é o destruidor. E essa especulação é ela que destrói mais rapidamente. Ou talvez seria porque a Steam sofreu alguma pressão estatal, alguma coisa assim, por isso que tirou a moeda. Não sei. Aconteceu também com o caso com o Elon Musk, né? Que falou que ia aceitar Bitcoin para vender os carros elétricos. Depois ele voltou atrás e... Será que não foi alguma pressão estatal, alguma coisa assim? Não sei. O Bitcoin, independente do caso das eleições que eu falei anterior. Então, assim, o próprio usuário de Bitcoin ele é o sabotador da própria moeda. Para você ver como o Bitcoin é muito ruim. Gente. Porque assim, o Estado, quando ele vê que uma moeda está ganhando destaque, por exemplo, a gente pode pegar o caso da Libra, do Facebook, né? Já era para ser lançado, estava tudo certinho para ser lançada a moeda já, aí o Bacen foi lá ou seja, o Estado ele vai lá e tesoura, porque ele sabe que o Estado vai ser prejudicado, né? Então... ruim e como os liberais não entendem absolutamente nada de economia. Porém, existe aquelas pessoas que entendem de economia, que são liberais, acreditam de mercado e coisa do tipo, mas eles são pessoas honestas. É raro, eu sei que é raro, deve Deus. Eu não conheço nenhum, também não conheço, pessoalmente eu não conheço nenhum. Pra mim, liberal é tudo, todas as pessoas são mal intencionadas, tá? Todos são mal intencionados para diversos assuntos. Eu vou ficar aqui em moeda, mas você já viu algum liberal falar mal de Bitcoin? Eu nunca vi. Você já viu algum liberal, você lembra desse vídeo que eu tô fazendo aqui? Quem deveria fazer não sou eu. Seria um liberal que entende economia. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Principalmente porque a esquerda, supostamente é burra em economia, tem que explicar, né? Que coisa, né? Isso diz muito de vocês, isso diz muito da índole ou do conhecimento de vocês. Burro ou mal intencionado? Diz aí embaixo, liberal, onde você se encaixa, se você tem coragem? Foi a criação das stablecoins, né? Stablecoins, o nome stable é estável, né? Então é uma tentativa de pegar essas moedas, essas criptomoedas e deixar ela com valor estável. E se conseguir, né, realmente resolveria o maior problema do Bitcoin, né? O maior problema do Bitcoin. E outra eleição dele para resolver também. Mas a eleição que eu digo substituta de perda, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Bitcoin já era, não tem volta. Mas usando essa técnica talvez dê certo. Só que essa técnica é totalmente contraditória. O propósito do Bitcoin era se livrar dos bancos centrais. Esse é o propósito. Ele nasceu com essa premissa. E adivinha só, qual foi a estratégia que os nossos amigos que veem potencial em criptomoeda para estabilizar e ela ser usada como moeda? Eles lastreiam em dólares. É isso que você ouviu. Eles usam uma moeda estatal para lastrear aquele token, aquele pedacinho criptografado da criptomoeda. Então, e com isso, eles vão ter um pedacinho dessa moeda, que chama de token, né? Muito estável, praticamente com um valor fixo. Ele vai ter a mesma estabilidade do dólar, mas pode ser lastreado em reais, em euros, em qualquer moeda, tá? Isso iria garantir que a criptomoeda pudesse ser utilizada para trocas. E aí sim valeria a pena, porque o dólar é bastante estável. O real é um pouco menos estável que o dólar, mas ele também está. Então, se você lastreia nesse tipo de criptomoeda, que você estaria resolvendo o problema de ser volátil, né? E o fato de ser volátil é o grande ofensor das moedas cripto. O problema é que acaba precisando de quê? De um banco central. Por quê? Porque o banco central vai influenciar no valor desse token quando ele emitir ou vender dólares, comprar dólares para poder desvalorizar ou valorizar a moeda. E se valorizou a moeda envolvida naquele token que está lastreado, o token vai ser afetado. Ou seja, o propósito tem conflito com que aquilo foi criado lá atrás do Bitcoin, que era para viver sem o Estado. Na verdade, todo mundo, qualquer pessoa sensata sabe que o capitalismo não vive sem o Estado. Esse modelo econômico ele é totalmente dependente, é só jogo de cena, de bancar o sabichão. Então, fica aqui o meu desafio, tá? Eu desafio todos os liberais do mundo, tô falando do mundo, tá? Porque liberal brasileiro, gente, é tudo burro, tá? Liberal brasileiro é o centro da burrice.
a dizer que eu tô errado, né? Os caras acreditam em praxeologia, né? Então já diz muita coisa. Então, assim, Bitcoin é um fracasso e não tem volta. E ele vai se autodestruir no futuro. Eu desafio todo mundo que é fã de Bitcoin a dizer que eu tô contrário, que eu tô certo. E é isso, gente. Como eu falo pra vocês, nunca acreditem em liberal. Uma coisa que eu aprendi, tá, gente? Quando eu não entendia zero de economia, não por ser um especialista, eu continuo sendo bastante ignorante de economia. Mas um dos meus maior burrice que eu cometi foi ouvir opinião de liberal, porque liberal é mais burro do que eu. Burro do que eu. Eu digo que 90% dos liberais aí se debater comigo vão passar vergonha. Quando eu falasse de Bitcoin, ele caía na hora. Entendeu? Eles não entendem absolutamente nada de Bitcoin. Nada, absolutamente, perdão, nada de moeda e nada de economia. Então fica aí o desafio pra todo mundo. Grande abraço e falou. E é isso aí, pessoal. O que vocês acham aí da declaração dele? Lembrando, vou deixar o vídeo dele aí na descrição, tá? Quem quiser assistir o vídeo sem os comentários, apesar que eu fiz poucos comentários aqui, né? Mas enfim, vamos ficando por aqui, até o próximo.